Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 19 de novembro. Nós estamos no 33º domingo do tempo comum, Dia Mundial do Pobre. A jornada proposta pelo Papa Francisco para este domingo, para que a Igreja reflita e também realize ações concretas em favor dos deserdados, expoliados, oprimidos e empobrecidos. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 25, de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1 talento. A cada qual, de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, praticamente nós chegamos ao final do ano litúrgico. Neste 33º domingo do tempo comum, a pedido do Papa Francisco, nós celebramos o Dia do Pobre. A liturgia continua com aquela mesma perspectiva da escatologia e nos oferece uma reflexão sobre o modo como nós devemos esperar o Senhor. É uma reflexão sobre o destino dos dons e carismas que nós recebemos de Deus e que devem ser colocados a serviço dos outros. Na primeira leitura, por exemplo, o livro dos Provérbios apresenta a figura de uma mulher, Eshet Hail, assim se diz em hebraico, a mulher forte. Esta mulher é virtuosa, inteligente, sensata, empreendedora, caridosa, trabalhadora, diligente e prestativa. É alguém que tem o temor do Senhor. Uma pessoa que recebeu muitos dons de Deus e os colocou a serviço dos outros. Encontramos nessa mulher muitos traços das mães de família e também das mulheres que atuam em nossas comunidades eclesiais. Uma das características desta mulher forte é a caridade, o cuidado com os pobres, o cuidado com os seus empregados, os seus colaboradores. Mas olhemos mais de perto o texto do Santo Evangelho. Trata exatamente da segunda vinda do Senhor e nos dá indicativos de como devemos esperá-lo. Mateus, nós já sabemos, escreve o seu evangelho em torno do ano 80. Os cristãos estavam cansados de esperar a vinda do Senhor. Muitos esqueceram aquele entusiasmo inicial. Vários esfriaram na fé. Vários esfriaram na caridade. Tantas vezes, em muitos lugares, naqueles tempos, a igreja havia se acomodado. Entre nós hoje talvez não seja diferente. As perseguições também provocaram muito desânimo e até apostasia, a negação da fé. Era necessário, portanto, reencontrar o primeiro amor, reencontrar aquele compromisso forte do cristão com o reino de Deus. A parábola dos talentos, que é contada por Jesus, nos diz que um senhor, um patrão, fez uma viagem longa. Antes de partir, ele dividiu os seus bens com os seus empregados para que eles os administrassem. A um ele dá 5 talentos, a outro 2 talentos, ao terceiro oferece 1 talento. O talento é uma moeda, equivale a 6.000 denários. E o denário é o pagamento de um dia de trabalhador braçal. Portanto, 1 talento equivale a muito dinheiro. 6.000 dias de trabalho. É muito dinheiro. É uma forma de dizer que Deus nos oferece dons, graças e carismas em abundância. Ao voltar,
o Senhor pediu contas da administração. O primeiro empregado trabalha com aqueles 5 talentos recebidos e consegue lucrar outros 5. O segundo consegue multiplicar a soma recebida e chega a outros 2 talentos. A recompensa do Senhor para os 2 primeiros é generosa. O reconhecimento do seu Senhor, que lhes diz: servo bom e fiel. O patrão também lhes confia a administração de outros bens da sua casa e a participação em suas alegrias. A prestação de contas do terceiro empregado é a mais complexa. Sintoma disto é a quantidade de versículos oferecidos para a narração, do versículo 24 até o versículo 30. Enquanto os 2 primeiros recebem apenas 2 versículos, cada um deles, para a narração, o terceiro utiliza 7 versículos. Somente por esse detalhe já se percebe que aqui está o nó da problemática. Há uma condensação narrativa. Tudo gira em torno do diálogo entre o terceiro empregado e o seu senhor. O empregado tem uma visão completamente equivocada em relação ao seu senhor. Para ele, o patrão é carrasco, severo e injusto. O Senhor lhe dá a recompensa segundo a sua própria compreensão. Servo mau e preguiçoso. Ele participará da sorte dos iníquos, dos pecadores. A expressão choro e ranger de dentes significa exatamente a punição definitiva. Jesus é o Senhor da parábola. Ele não admite meio termo. Nós somos os depositários dos seus dons e dos seus talentos. Como então estamos utilizando estes dons que ele nos oferece? Podemos, por covardia e medo, deixá-los infrutíferos, enterrá-los. Não importa simplesmente conservar, diz o Papa Francisco. É preciso lançar-se, é preciso arriscar, é preciso ousar na fé com criatividade. Os discípulos de Jesus não podem esperá-lo simplesmente de mãos erguidas e de olhos fixos no céu, preocupados em não se contaminar com o mundo. Jesus nos ajuda a compreender que nós esperamos nosso Senhor que vem de modo operoso, envolvidos e empenhados em trabalhar com os dons que Deus nos confiou. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é o texto da segunda leitura de hoje, continua com a reflexão sobre a parousia, sobre a vinda de Cristo, juiz e Senhor da história, em nossa comunidade, em nossa vida. Diante da curiosidade humana sobre quando isso acontecerá, Paulo responde com a imagem que já foi utilizada por Jesus. A vinda do Filho do Homem será como um ladrão noturno, isto é, numa hora imprevista e repentina. Como então se espera essa vinda de nosso Senhor? Espera-se com fé, com esperança, com oração, com caridade, com justiça,
com leitura atenta da palavra de Deus, com a lamparina acesa, porque nós somos filhos da luz. Por isso, todos devem estar alertas, trabalhando com os talentos que Deus nos confia e, sobretudo, cuidando da caridade, cuidando dos pobres. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão.